A graça e a paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom, vamos falar um pouco sobre como ser um pregador, como levar as boas novas do Evangelho a outras pessoas. Ora, hoje eu planto, você vai regar e Cristo vai dar o crescimento segundo o seu entendimento e segundo a pregação do Evangelho em Cristo Jesus. Então, essas coisas que estão acontecendo dentro da igreja sobre o laboratório de pregadores é uma direção espiritual da igreja. Então nós vamos ensinar como expor uma boa mensagem, como passar uma boa mensagem ao público ouvinte, né? Aqueles que vão à casa do Senhor para ouvir uma palavra de regozijo, de paz, de cura, porque os dons espirituais são acrescentados pelo próprio Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo número 12, fala claramente, né, que os dons é acrescentado a cada um para o que for útil. Já em 1 Coríntios 13, fala que o amor é o maior de todos os dons. Então você prega por amor. E Deus vai cuidando da sua vida secular, porque você está se empenhando diante do próprio Deus. Então, para que você faça uma boa pregação à igreja, traga um bom sermão de forma organizada, você vai ter que entender as divisões do sermão, ou seja, a fração, né? Início, meio e fim, os tópicos chaves aonde você vai comentar, mas você não precisa escrever tudo, porque é só um esboço, né? Porque se você for escrever tudo, você vai ficar lendo, né? E não é para você ler, é para você começar a pregar com o seu entendimento, segundo os tópicos que você deu uma olhada em casa. Tá certo que quando você chegar a público, o próprio Espírito Santo vai mudando ali algumas coisas na hora da pregação, porque a Bíblia também diz, abra a tua boca e eu falarei por ti. Então, às vezes, eu faço um estudo aqui, biblicamente falando, para falar algo para você, mas na hora que eu estou falando, o próprio Espírito Santo salta alguma coisa dentro do mesmo entendimento que eu estudei. Assim você tem que entender esses mistérios para que o próprio Deus opere no altar. Quando você vai subir ao altar, você tem que falar, Senhor, que não fale eu, mas que o teu Espírito fale por mim. Me ensina a pregar. E isso mostra reverência, mostra que a pessoa ela não está ali totalmente capacitada em si mesma, mas o próprio Espírito Santo é quem capacita essa pessoa a pregar o Evangelho para as pessoas. Então nós podemos dizer, amado, que o esboço ele é um esqueleto da pregação. O esboço da pregação tem como objetivo facilitar ao pregador organizar as suas ideias. Aquilo que ele vai pregar, ele tem que ter uma ideia. E às vezes no púlpito tem pessoas que dá branco. Então é melhor levar o esboço, estudar sobre o assunto e na hora da pregação não se preocupar com o que vai falar, pois o Espírito Santo vai te ajudar. Basta pedir ajuda a ele, porque a Bíblia também fala que ele é o nosso ajudador. Então, seus ouvintes, para entender melhor a pregação e você falar de forma lógica a estas pessoas, você tem que fazer este esboço ou um manuscrito daquilo que você vai falar. O manuscrito, na verdade, ele é muito diferente do esboço. Alguma semelhança com o esboço ele tem, mas o manuscrito, amado, é algo mais aprofundado, não é o que se usa na pregação. Amém? O que se usa na pregação é as anotações de um esboço, é os tópicos. E ali o próprio Espírito Santo ele vai trazendo à existência a palavra do sermão. Então, bom é se colocar no entendimento de um manuscrito, mas na verdade você tem que pregar um sermão segundo o esboço. O manuscrito ele vai ser cuspido através da palavra, através da pregação, através das lembranças, através do conhecimento que você está sempre buscando dia a dia. Mas, para pregar, tem que ser por tópicos de esboço. Porque o manuscrito, o pregador vai escrever mais detalhes. Já ali no esboço, é os tópicos da pregação. O esboço, amado, que nós estamos falando para que as pessoas façam quando for pregar,
é simplesmente para você não se perder naquele princípio da pregação. Princípio, meio e fim dentro do mesmo assunto. Você não pode ficar correndo vários assuntos da Bíblia e perdendo o foco daquilo que foi proposto. Se você vai falar sobre ali família, fale de família. Se você vai falar sobre a vida de Abraão, fale sobre Abraão. Se você vai falar sobre Isaías, ou até mesmo sobre Ciro, ou Davi, ou alguma coisa do tipo, você não pode perder o foco da pregação. E ainda se perder, você tem que voltar a pregar aquilo que foi proposto em nome de Jesus com discernimento e sabedoria. Então você peça ajuda ao Espírito Santo para lembrar daquilo que você organizou em partes para o sermão que você vai pregar tal dia, quando você foi agendado. Então, você tem que entender melhor o próprio esboço. Quando você estiver fazendo o seu esboço, você pega e releia ele, dá uma olhada nele e vê se realmente você está falando segundo aquilo que foi proposto. Na verdade, o esboço é só para ativar a sua lembrança, que você tem um tempo e um modo para explanar tudo aquilo que você quer falar. Então, as partes do sermão ou do esboço, a estrutura da pregação, ela consiste ali em praticamente 9 passos, né? Ou 10 ou 11 passos, não interessa o tanto de passos que você vai ter que galgar para chegar ao fim da pregação, né? O tanto de tópicos. Quando eu falo de passos, eu falo de tópicos aonde você tem que entender esses mistérios. Então, em primeiro lugar, o que você tem que fazer é orar a Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o ajudador, ele é o consolador. Então você tem que orar a Deus e pedir, Senhor, me ajuda. Me ajuda a dar a pregação de mais tarde. E aí você tem que dobrar o seu joelho, porque você mostrando a reverência a Deus, o próprio Espírito Santo vai te orientando o que falar, como falar, e vai gerando calmaria na hora da pregação. Então Deus, amado, ele quer te ajudar você no seu próprio esboço. Ele quer te orientar a fazer estas coisas. Então você tem que descobrir outra situação para fazer um bom sermão. E aqui vem o tópico 2, né? Você tem que descobrir a necessidade de um povo. Aquilo que é humanas, né? Aquilo que é de comunidade, aquilo que é de nação. Qual é a necessidade daquele povo para que eu venha pregar a este povo? Outra situação para você se transformar em uma boa pessoa, em um bom pregador de forma espiritual, é você orar 1 hora, 2 horas ou 3 horas por dia para adquirir comunhão com o Espírito Santo. Então você vai escolher o seu texto, o seu assunto, aquilo que você quer falar, e vai fazer um estudo aprofundado sobre aquilo que você quer falar. E aí você vai colocar por tópicos para que você lembre. Então quando você estuda, você tem que desenvolver sua oratória só nos tópicos, porque você vai falar abertamente sem ficar lendo um monólogo ou até mesmo ali um texto, né? Não é isso que Deus quer dos pregadores da casa do Senhor. Você tem que saber interpretação de texto, ou seja, se você está lendo, peça o Espírito Santo para que interprete bem a palavra de Deus. Definir um tema, se é ali amor, se é desavença, contenda, você tem que pregar com ordem e decência, sem denigrir a ninguém, sem apontar ninguém, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então separe os tópicos, faça uma introdução por tópicos e você vai entender esses mistérios. Faça uma conclusão lógica de todo o assunto, agradeça ao seu público, dê a graça e a paz da parte do Senhor Jesus, ou antes ou depois, e aí fica ao seu critério. Coloca um título para você lembrar sempre do assunto, e essa será uma maneira simples, de um passo a passo, de maneira lógica, seguindo ali o texto para falar ao público sem se complicar. Porque tem pessoas que começam a falar e começam a se complicar, começam a se perder na própria pregação. Então, o que você tem que fazer é, quando chegar na hora desse curso que vai ter dentro da igreja, e já é um curso prático, porque a gente aprende na prática, não é ali ouvindo, só ouvindo, mas tem que praticar. Quando esse curso tiver instituído, esse laboratório de pregadores dentro da casa do Senhor,
tanto mulheres como homens têm que procurar meios de estar falando a público. Amém? Pastoras devem orientar as mulheres. Eu, como pastor da igreja, oriento os homens. Né? Então, os homens eles têm que entender também que existem meios e modos para se falar ao público. Né? Porque quando você comete erros absurdos, principalmente de juízo a pessoas, porque a Bíblia fala, não julgueis para que não sejais julgados, você não está apto para a pregação, porque você está usando do púlpito para ofender pessoas. Então, para se fazer uma boa pregação, você deve escolher o tema e pesquisar na Bíblia Sagrada. Tudo que tenha relação com o seu tema. Durante a pregação, o pregador deve sempre estar lembrando ao público o tema da pregação. Assim, o ouvinte saberá, em espírito, que ali está sendo pregado a palavra de Deus, está envolvendo as coisas de Deus, conforme Romanos capítulo 12, que fala, ofereça a Deus um culto racional. Nós temos que ser um homem ou uma mulher de raciocínio lógico, sempre de forma racional, sem perder o foco do assunto. Estamos entrando, amado, em uma nova fase da igreja, aonde os pregadores vão começar a se levantar. É uma nova fase. E a cada 2, 3 anos nós temos uma nova fase a ser implantada dentro da igreja. Então, após o aniversário da igreja, que vai ser agora, se eu não me engano, dia 13, dentro da igreja, onde nós vamos comemorar o aniversário da igreja, nós vamos começar a instituir o laboratório de pregadores. Então, você que quer se apresentar a público, expor as suas ideias segundo a palavra de Deus, você deve procurar os pastores da igreja. Domingo agora nós vamos ter uma reunião a respeito disso. Né? A chance tem que ser dada para todos. Mas entenda, você vai ter um prazo de 2 a 3 anos para se alinhar à palavra de Deus com essa prática e você desenvolvendo bem a sua oratória, desenvolvendo bem o conhecimento da palavra, estando ali diante de Deus em espírito e verdade, você com certeza será um dos pregadores principais do culto de domingo, que é o culto de família, e é onde realmente os irmãos se reúnem em adoração para adorar a Deus. Mas se você quer isso daqui a um tempo na sua vida, você tem que começar agora. Você tem que começar a se expressar. Querer crescer, amado, é uma vontade própria. Na verdade, quando a Bíblia fala se esforça, não é você tem que esperar uma revelação. Deus já está mandando, ei, ide pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, mas você tem que começar. Então, eu rogo aos irmãos, pela a compaixão de Deus, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus, no seu culto racional, quando você subir ao altar. Então, não se conforme com este mundo. Pregue das coisas do alto, das coisas que vêm de cima. Porque a palavra do Senhor diz que elevei os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Peça socorro a Deus para que você esteja pregando o Evangelho. Você é separado para anunciar as boas novas do Evangelho. E fazendo isso, Deus suprirá todas as tuas necessidades dentro da tua casa, conforme Mateus capítulo 20. Todo mundo que prega o Evangelho e que vai de boa vontade, o próprio Deus supre a sua casa, amado. Agora, de que maneira ele vai suprir? Creia no que eu estou falando. Ele sempre dá um jeito. Porque ele é Deus e ele é o Senhor da vinha. Conforme Mateus 20, ele assalaria os seus trabalhadores. Ele dá um jeito de abençoar os seus trabalhadores. Principalmente os pregadores do Evangelho. Graça e paz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você entenda essas coisas. Eu peço que você compartilhe este vídeo. Eu peço que você dê um joinha. Amém? E eu peço que você se inscreva no nosso canal e passe esse entendimento às pessoas que você conhece, ao máximo de pessoas que você conhece. Assim você será chamado de bem-aventurado e será chamado daquele que planta também a noção da palavra de Deus. Então você planta, outro vai vir e vai dar o crescimento. E Cristo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, outro vai vir e vai regar e Cristo vai dar o crescimento a essa pessoa que é o ouvinte. Amém? Então não negligencie o Evangelho. Passe à frente aquilo que você acha que edificou a sua vida. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. São os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo.